Olá, pessoal! Estamos aqui gravando mais um episódio da RHF Talk. Eu sou a Renata Freires. E eu sou a Elis. E hoje com uma convidada muito especial. Ela faz parte do grupo RHF Talentos, Michele de Souza. Ela é da unidade Santa Cândida, aqui de Curitiba. Vai contar pra gente sua trajetória profissional, quem é a Michele, se é a primeira vez que ela está empreendendo, como é que está a unidade dela, desafios, conquistas. Espero que vocês gostem. Michele, obrigada por ter aceito o convite. Um prazer ter você aqui no RHF Talk. Bem-vinda, Michele. Arrasou. Muito feliz que você aceitou o convite. Eu falo que sempre que a gente vai convidar um franqueado, né, ele fala assim: ai, mas tem certeza? O que eu vou falar? Eu falei: você vai contar essa história pra gente, né? Quem é a Michele? O que você já fez? Como que a RHF chegou na sua vida? Eu acho que todas as histórias, se é a primeira vez que você está empreendendo, né? Mas de pessoas, principalmente, que estão empreendendo pela primeira vez, são muito legais, porque incentivam outras pessoas a tomarem coragem. Com certeza, eu agradeço, reagradeço, Elis, pelo convite, fiquei muito lisonjeada, é um prazer estar aqui, podendo contar um pouquinho aí da minha história para vocês, compartilhar, né, a minha trajetória até aqui. Sim. Vou começar me apresentando, então. Tá, sou a Michele, tenho 34 anos, sou casada, tenho uma filha, já está na faculdade, faz direito hoje. Por, né, indução da mãe aqui, mas ela tá indo bem, tá gostando. Eu não diria que ela tem filho na faculdade, você diria? Não diria sim. Também, não diria. Tenho sim, minha companheira, meu amor, né? Filho, só quem tem sabe o que a gente sente aí, o carinho por eles. Sou formada em RH, me formei em 2012, faz 13, 14 anos já que atuo na área. Fiz 2 pós também na área de RH, fiz uma em gestão de pessoas e aí fiz um MBA em liderança e coach. E por último fiz economia, me formei ano passado. Economia foi para complementar mesmo a minha formação e para, né, alcançar meus objetivos de empreender. Já estava nos meus planos. Então, eu queria uma faculdade que viesse a complementar antes de eu dar o passo definitivo para a carreira do empreendedorismo. Então, eu optei por economia, sempre gostei da parte de exatas, apesar de economia ter muito humanas também, né? Complementou bem a minha formação e fiz isso. Dizem que é uma faculdade difícil. Você achou? É difícil, mas tem que gostar da parte de exatas, porque é a parte mais desafiadora do curso. Mas não vou fazer isso, então. Você ia? Não, já vou colocar no caderno. Nunca fazer economia. Eu sempre falo para eles para ela fazer direito. Tá até gosto ali, mas advogado da 5 anos, mas passa tão rápido, né? Nossa, a minha economia foi 4 anos, mas passou num piscar de olhos. Quando eu vi, eu já estava na formatura. Olha só. E como eu comecei a minha carreira no RH, escolhi, né, o curso, falei, vou fazer. Sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, sempre fui da área do atendimento, então me identificava com o público, né? Sim. Gostava de trabalhar com pessoas e quando eu fui escolher o meu curso, eu estava entre as áreas de administração, de exatas, e aí me deparei com o RH. Falei, eu vou ter os dois num só. Uhum. Então, né, sou muito boa também na parte de departamento pessoal, gosto bastante, né? E agora estou atuando 100% aí na área de recrutamento e seleção, recursos humanos, né? Voltado bem para a consultoria. Mas sempre gostei das 2 frentes, sempre atuei nas 2 frentes, né? E aí iniciei minha carreira como estagiária numa empresa de engenharia e tive a oportunidade de ir para uma faculdade aqui em Curitiba, bem conhecida, um grupo bem grande. E ali fiz a minha carreira profissional dentro da área de RH. Eu fiquei 8 anos nessa empresa. Entrei lá como uma analista no departamento de auditoria para auditar os processos do RH e do departamento pessoal. E eles viram um potencial em mim para fazer o processo e não para auditar. Né? E não adiantava auditar o que estava errado e não ter ninguém para consertar o que precisava ser, né, corrigido ali. Então, recebi a proposta para gerenciar o
o RH e fiquei lá por 8 anos. Foi um desafio, né? Cresci muito profissionalmente dentro da empresa. Foi uma escola para mim e era o que eu buscava porque eu sempre tive o sonho de ter a minha empresa. Mas eu não podia sair da faculdade e já empreender porque eu não ia saber nem o que fazer. Isso que eu ia te perguntar, quando que nasceu esse sonho, né, de empreender? Na faculdade. Na faculdade. Na faculdade e era exatamente uma consultoria que eu queria, né? Eu Ah. falei, eu gostei, né? Entendi o que era o RH na faculdade, comecei a ter a visão, né, do que era a profissão e eu falei, eu quero empreender e eu quero atuar em consultoria. E aí fui para o mercado e fui me profissionalizar. Aí dentro dessa, né? Exatamente. Então a prática é tudo, né? Sim. Quando você vivencia ali o processo do dia a dia, quando você se torna um líder, você começa a pensar como empresa, né? Você pensa enquanto funcionário, mas você também pensa enquanto empresa e ali você vai moldando a tua carreira da liderança. E aí, depois de um ano, mais ou menos, consegui reestruturar, né, o processo, que era o objetivo principal dentro do que eles tinham me proposto. Fiz isso na Faculdade de Curitiba e recebi uma proposta para fazer o mesmo nas unidades de São Paulo e Maringá. Só que esse desafio era maior porque seria a distância, né? Eu teria que aprender a gerenciar as equipes de forma remota. Nunca tinha feito, falei, mas vamos lá, eu gosto de desafios, gosto de oportunidades e estou pronta para esse desafio. E ali eu comecei daí a gerenciar as três unidades, sobre a minha gestão ficaram uma equipe de 20 pessoas, mais ou menos, né, contando as 3 unidades, e ali eu me desenvolvi enquanto líder à distância, o que era um desafio, porque você fazer o processo presencial, você treinar a tua equipe de forma presencial, é muito fácil, né? Você está ali, você está acompanhando o processo, mas quando você tem que fazer isso à distância, você tem que estabelecer uma comunicação muito clara, uma comunicação em tempo real, você tem que conseguir se organizar para conseguir avaliar se realmente o processo está dando o resultado que você espera com o que está sendo implantado. E você tem que engajar o time à distância, né? Porque você tem que estar o tempo todo mostrando que você está ali, né? Que você está ali para o que eles precisarem, que eles podem contar com você. E, ao mesmo tempo, você tem que cobrar para que o resultado saia. Então, consegui, ao longo desses 8 anos, fiz um trabalho muito bacana dentro desse grupo, né? E aí, chegou a hora de sair, né? Quando eu optei, né, pela RHF, conversei, né, com a diretoria, eles ficaram tristes e felizes, porque depois de 8 anos a gente cria um vínculo afetivo, né, Sim. com toda a empresa e principalmente com a direção, né. E aí eles falaram, olha, a gente não esperava menos do teu potencial, né, que você tem muito sucesso empreendendo. Aí expliquei, né, que seria pela RHF, já tinha tomado a decisão. E eles ficaram muito felizes, também já conheciam a RHF, já conheciam, então sabiam que eu estava indo na direção certa e que com o meu potencial eu conseguiria com certeza ir muito longe. E aí saí, enquanto líder sempre trabalhei desenvolvendo pessoas para que a minha ausência não fosse sentida. Então depois de 8 anos tem uma missão, a tua ausência não pode ser sentida. Então, quando eu saí, o processo tinha que continuar. E eu sempre trabalhei na gestão a minha equipe tem que ser melhor que eu. Se eu sair, o processo tem que continuar. Então, consegui colocar uma pessoa no meu lugar, que era o meu braço direito dentro do departamento. E acho que se eu recebi umas 3 ligações depois que eu saí de lá, foi muito. Então, assim, aquela sensação de dever cumprido. Você fez um bom trabalho como líder. Parabéns. E aí, o que eu vim fazer? Trazer essa liderança para dentro da minha franquia, para dentro da RHF. E como eu conhecia a RHF, e eu tinha feito um investimento, esse investimento foi a longo prazo, e aí deu certo, e eu falei, agora eu vou empreender. Não sabia o que eu queria fazer. Não queria sair da área de RH, mas também não tinha certeza que eu continuaria atuando com recursos humanos. E uma coisa que me interessava muito era a modalidade de franquias. Falei, então vou para o mercado pesquisar como funciona uma franquia, porque eu até então não entendia nada. Sim. Então, pesquisei bastante como funcionava o segmento da franquia, como seriam os processos. E uma coisa que me chamou muita atenção durante essa pesquisa era o suporte, né? Eu vi muitas reclamações, eu investi muito alto numa franquia e eu não tive suporte da franqueadora.
Acabei que em menos de 6 meses, 1 ano, tive que fechar o meu negócio, porque o apoio que eu esperava ter de uma franqueadora eu não tive. Então, isso já me deu aquele receio, já voltei um passo para trás. Falei, nossa, eu preciso olhar isso antes de tomar minha decisão, né? A minha família também eu venho de família de empreendedores, mas eles começaram do zero. E eu vi a dificuldade deles. Nunca me envolvi no negócio deles, mas acompanhava. Eu falei, eu não quero passar por isso, né? Eu preciso ter uma base, por isso que eu quero uma franquia. E aí depois que fiz essa pesquisa de como funcionava uma franquia, fui verificar as franquias na área de RH, que era a minha primeira opção. Já no topo da lista, me deparei com a RHF, então não foi indicação, não foi nada, fui atrás sozinha, e vocês estavam lá no topo da lista. E aí fui olhar primeiro a reputação, comentários, né? Busquei bastante ali a respeito e me aprofundei nessa questão do suporte na pesquisa, né? Falei, deixa eu ver como é o suporte deles. Já vi que eles são uma rede grande, que estão há mais de 20 anos na área, um time formado por mulheres, isso também me chamou muita atenção. E aí fui ver a parte de suporte e vi que realmente era o que eu precisava, né? Só elogios, só pontos positivos, a recomendação muito boa e era o que eu buscava naquele momento, abrir o meu negócio, mas ter aquele primeiro suporte, porque o empreendedor, principalmente o de primeira viagem, a gente não sabe como funciona o fluxo do processo. Eu sempre fui CLT, vim de cargos de liderança, acompanhava o fluxo, mas o 100% da gestão você só acompanha quando você tem a sua própria empresa. Então, era esse risco que eu tinha medo, né? Eu falei, eu tô saindo de um CLT, eu não posso errar. E aí, entrei em contato, conversei com a Fran é super atenciosa, já entendeu ali meu perfil, procurou entender o que eu estava buscando. E aí, me passou a proposta e eu analisei certinho, falei, é aqui mesmo que eu quero ficar. Gostei do que eu vi, né? Gostei da proposta. E aí, entrei na rede. Aí, entrei para trabalhar de casa, para trabalhar home. Não me adaptei ao home. Não me adaptei. Eu não esperava que eu não fosse me adaptar, mas eu comecei a sentir falta daquela rotina do dia a dia. Saída. De ter alguém para trabalhar comigo e, né, eu moro em apartamento, então não daria para montar nem um escritório ali dentro para trazer alguém. Eu falei, eu preciso ir para o físico, né? Aí o meu esposo viu que, né, eu já estava ficando incomodada com aquela situação. Ele falou, você quer, né? Deu certo, era o que você queria. Isso depois de 3 meses que eu estava atuando diretamente com o processo da RHF. Eu falei, sim, é o que eu quero, gostei, estou tendo muito suporte da matriz, isso está fazendo muita diferença para mim, é aqui que eu quero ficar. Ele falou, então eu vou te ajudar a abrir seu espaço físico. Então, pode escolher o ponto onde você vai ficar. Eu falei, eu tenho que ficar no Santa Cândida. E aí ele fez esse investimento em mim, eu consegui abrir o escritório físico, que fez muita diferença. Depois disso, assim, eu vi que o desenvolvimento da minha unidade foi crescendo, está crescendo, né? Eu consegui trazer a equipe para junto do escritório, ter aquela rotina de novo, de sair de casa, pegar o trânsito, ir trabalhar. Eu falo muito isso quando eu atendo franqueado, né? Porque assim, o home office, para muitos, fez sentido. A pessoa se encontrou e não consegue nem pensar em trabalhar fora do home. Eu, Renata, sempre gostei do escritório. Hoje eu trabalho meio período no home, mas eu sou muito mais produtiva quando eu estou no escritório. Eles também gostam, né? A gente gosta do escritório, a gente gosta daquela comunicação ali, levanta, vai lá na mesa da pessoa, e aí está fazendo tal. Claro, existe o investimento, né? Aumenta o custo fixo, mas se você produz mais, se você vende mais, acaba compensando. Exatamente. Né? Porque o home é disciplina. Eu, naturalmente, já não sou muito disciplinada para algumas coisas. Então, em casa, por exemplo, para funcionar, eu tenho que acordar, tomar banho e me arrumar. O dia que eu me enrolei, desci, tomei café, daí já vou pro computador, começo a olhar uma coisa ou outra, eu não tirei o pijama ainda. Às vezes eu vou fazer uma reunião com o time, eu tô daquele jeito ainda, porque eu quero acelerar alguma coisa que eu preciso resolver. Porque realmente você tem que ser disciplinado.
E o que eu mais sentia falta era o contato. E o contato. Né? O contato ali, porque a minha filha não, né, já é grande, não tinha ninguém, eu ficava o tempo todo sozinha ali. Então, essa parte do contato, do você ter aquela rotina mesmo empresarial, quando você vai para, né, eu vim de 8 anos da mesma rotina, né, e aí senti falta. E aí, quando, né, ele me propôs a oportunidade de eu ir para o escritório físico, falei, não, quero sim, é o que, né, já vou começar a estruturar. Falei com a Fran, falei para ela qual era o meu planejamento. Ela falou, olha, se tá desse jeito, se você for fazer assim, pode ir que vai dar certo. Sim. Daí eu falei, então eu vou. E aí montei a minha equipe presencial, né? Tenho hoje a equipe que trabalha de forma remota também, que são as recrutadoras, mas tenho a minha equipe presencial comigo. Você tem quantos colaboradores hoje? Hoje eu tô com 2 estagiárias no escritório comigo e 3 recrutadoras no home. Legal. Então, e a gente tá crescendo aí, sempre aumentando mais o time ali. Sim. A gente sabe o desafio que é principalmente das recrutadoras remotas, né? A gente sabe que a troca ali acaba sendo grande, mas a gente vai acertando aí devagarinho, Sim, faz né? parte. Com relação à parte financeira eu sempre fui muito disciplinada financeiramente, então eu trouxe isso para a minha unidade, né? Isso fez toda a diferença também, com relação a planejamento financeiro, à organização financeira, ao controle financeiro. Hoje é a base, né? Até a gente teve um workshop falando disso. E eu falei, tô seguindo exatamente o que ele tá falando, então tô no caminho certo, né? Tenho esse planejamento. E eu sempre prezei muito por isso, né? Eu não posso entrar... Mesmo antes da economia. Mesmo antes da economia. Vai aprendendo na faculdade, né? Ser econômico. Sempre fui bem disciplinada, a economia veio com certeza para complementar muito ali. Isso faz muita diferença pro pequeno empreendedor, pro grande empreendedor. Eu acho que o planejamento financeiro faz muito sentido e faz muita diferença. Quando você está planejado financeiramente, você tem esse controle, a probabilidade de você ir aumentando o teu faturamento e progredindo com o teu negócio. E você também trabalha com tranquilidade emocional. Exatamente. Porque quando você está preocupado com o boleto do final do mês, você deixa de produzir. Uhum. Né? Porque aquela preocupação te rouba tempo. Isso mesmo, exatamente isso. Quando você tem esse planejamento, já está tudo dentro do planejado, do teu cronograma, você sabe que você vai trabalhando ali durante o mês e vai tendo retorno, vai conseguindo deixar tudo em dia. Quem trabalha com funcionários sabe que eles são nossa prioridade dentro da empresa, então você chegar no dia 1º, você, né, fazer o pagamento, pagar todas as suas contas, aluguel, né? Então, isso faz muita diferença e fez muita diferença na minha vida desde sempre. E eu vejo que está fazendo toda a diferença também agora na franquia. Com relação ao marketing, ao comercial, isso eu não tinha nenhum conhecimento. Fiquei muito feliz que a gente tem o apoio de vocês 100% aí nessa parte, principalmente do marketing, né? O trabalho que vocês fazem, que vocês compartilham com a gente faz toda a diferença e faz com que a gente apareça, né? Nas redes, faz com que a gente consiga montar o nosso plano de trabalho. Mesmo sem ter o conhecimento, a gente consegue seguir nessas frentes também, né? E você tem se autodesafiado muito nesse sentido comercial? Sim, o comercial nunca foi meu forte, nunca fui uma vendedora nata, e a minha família eu venho de uma família de vendedores. O meu pai, se ele vem de uma casa pegando fogo, de tão bom que ele é. Então, assim, eu também, né, peguei várias dicas com ele quando resolvi empreender, e ele desde sempre trabalhou nessa área comercial, minha irmã também. Então, peguei algumas dicas ali e trouxe para a minha realidade, mas é um desafio que a gente vai superando aí, né? Em algumas partes a gente é bom, em outras a gente se desenvolve. E isso é empreender. Exatamente. Né? Porque, assim, se você esperar estar bom em tudo, vai demorar. Se você colocar o medo na frente, não vai acontecer. Mas você contando e eu voltando, como se eu te conhecesse, eu voltando, você já tinha muitos traços de empreendedora. Só que você é uma empreendedora, eu sou a empreendedora impulsiva. Ai, vamos investir, vamos mandar fazer 1000 canecas.
mas a gente vai mandar para o franqueado no caneco. Quanto que vai custar? Acho que dá, vamos. Aí ele já é a mais, não, peraí, mas vamos pensar. E vai ter, é um perfil mais conservador. Então você é mais conservadora. E é legal porque você se planejou para esse momento. Exatamente. E desde... Até a faculdade de economia. Até a faculdade. Pensa, não, eu quero empreender, então vou fazer uma faculdade de economia. Pense. Exatamente. Esperou, né? Esperou o processo ali. Sim. De amadurecimento da ideia. Exatamente. E foi bem isso. Eu esperei quando eu saí da minha empresa anterior. No outro mês eu me formei e nesse meio tempo eu estava abrindo o contrato com a RHF, estava fechando o contrato. Foi tudo bem planejadinho ali dentro do eu que super eu tinha... admiro isso. Eu tenho me policiado muito para não fazer tanta coisa na impulsividade, né? Tô fazendo menos agora. Tô fazendo menos. Tá mesmo. Tá sim. Mas vai evoluindo. Vai evoluindo. Mas o autodesafiar é muito importante, né? Tava vendo um vídeo com o meu esposo ontem, um vídeo pessoal, e ele me filmando assim, eu falando com muita timidez. Daí eu já falei, nossa, como eu evoluí nesse quesito. Mas é um processo diário, é um esforço, é um estudar. Como é que faz, né? Como é que eu gravo, assim, por exemplo, o dia de podcast, nós duas temos todo um preparo do dia. Hoje eu acordei muito cansada. Falei, não, mas se eu não for na academia, às 8 horas eu não vou estar no salão. E aí vai embolar toda a minha manhã e aí vai dar ruim. Então, mesmo com sono, vamos lá. E daí, depois que acorda, vai embora, né? Exatamente. Mas você não pode se auto-sabotar, no sentido assim, não, eu não tenho domínio nisso, então eu não vou fazer. Não, dá para fazer. Marketing. Nossa, quando a gente começou a falar de marketing na RHF, eu não tinha nada até 2021. E eu falava assim, eu não entendo, a minha frase era, eu não entendo nada de marketing, não é minha praia, eu não gosto. Daí chegou um momento, eu falei, não, preciso olhar. Eu preciso entender o que é uma campanha patrocinada, o que é um podcast, o que pode impactar para a marca. Então, a gente vai evoluindo e se autodesafiando. E você tem isso no sangue. Exatamente. A gente tem que sempre melhorar, né? Eu tenho isso comigo que nunca tá bom aqui. Eu sempre quero ir além. Isso é importante. Eu sempre quero mais. Se eu cheguei até aqui, eu sei que eu posso ir mais longe. Temos que ser empreendedores inquietos e insatisfeitos. Insatisfeitos, sempre. Exatamente. Tenho falado com o time 2 coisas que eu tenho tentado trazer, assim, até nas últimas reuniões que a gente fez. Para você ser um bom colaborador, você tem que ter olhar de dono. Porque se a empresa não é sua, mas faça de conta que é. Porque daí você olha as coisas com outro ângulo. Quando você tem uma empresa, você precisa ter bem planejado, aí entra o seu planejamento, onde você quer chegar com essa empresa? Quanto você quer faturar? Para você traçar o plano de ação para chegar nisso. E vai, sim, envolver o maior esforço vai ser o do dono. Por isso que tem que trazer os colaboradores para esse olhar. Exato. E daí um time forte, você avança muito mais rápido. Com certeza. E a equipe faz toda a diferença, né? Esse é meu objetivo enquanto empresária hoje, né? Eu formei equipes na minha trajetória profissional que hoje estão liderando departamentos também. E isso é muito gratificante, saber que você fez parte dessa trajetória. É um legado, né, Michelle? Exatamente. Isso é muito bom. Então, eu sempre tive na minha cabeça, a minha equipe tem que ser melhor que eu. E para eles serem melhor que eu tenho que ensinar o melhor para eles. E sempre passei para eles assim, o processo, a gente trabalha para a empresa. Então, quando eu sair, o processo vai ficar. E quem vir depois tem que dar continuidade. Se quem vir depois der continuidade no nosso trabalho, a gente fez um bom trabalho, né? Então, pensar sempre como dono, né? Eu não sou eterno dentro de nenhum... A gente não é eterno dentro de uma empresa, a não ser na nossa, né? Sim.
E ainda assim não somos, né? Exato. Ninguém é. No fim, ninguém é eterno. Exatamente. E aí, você trabalhar isso na cabeça da equipe, eu sempre trabalho assim, vistam a camisa, né? Vista a camisa da onde você tá. Se a empresa crescer, você vai crescer também. Se a empresa regredir, você também vai regredir enquanto profissional. Então, tenha em mente isso, né? Vista a camisa, tenha esse olhar de dono e dê sempre o teu melhor. E sempre funcionou muito bem. Eu sempre fui uma líder, assim, que inspirei sempre a minha equipe. E isso é muito gratificante depois, quando você olha para trás. Esse olhar que você falou assim, eles têm que ser melhor do que eu, né? Na verdade, quando você consegue ensinar, passar conhecimento, treinar, você consegue viver. Porque nós estamos aqui agora, a empresa está lá funcionando como se nós estivéssemos lá. E isso... Não sou perfeita, longe, tenho muito a aprender ainda como líder, como gestora, enfim, mas eu sempre tive esse olhar como empresária. Eu sempre tive colaboradores, né, antigamente falava funcionários, que coordenavam, levavam a empresa como se eu estivesse lá. Né? Por isso que eu sou tão exigente com comprometimento e com excelência na entrega. Né? E eu percebo que na tua unidade tem isso pela sua entrega. Né? Essa entrega tem muita excelência. É unânime lá dentro. Nossa, a Michele faz um processo muito bom. Nossa, você fechou uma vaga agora, que hoje a Alessandra estava super feliz daquele grupo grande, né? E chegaram várias outras vagas, porque foi um teste. Olha que engraçado. Eles abriram uma vaga dificílima, não foi? Muito difícil. E aí, a Alessandra falou, é um teste. Eu falei, tá bom, né? E aí, eles abriram 16 vagas hoje. Depois desse teste, né? Então, se a gente olhasse pela dificuldade, era um cliente não interessante. Né? Então, olha só, às vezes a gente deixa passar uma oportunidade pela dificuldade. Mas eu cobro muito deles a excelência. Então, nem todo mundo está disposto a trabalhar com excelência. Exato. Né? E aí eu cheguei numa maturidade profissional hoje que eu não consigo trabalhar com quem não tem a excelência. Porque eu acho que tudo que a gente vai fazer, seja lavar uma louça, uma reunião, ou faça bem feito, olha no detalhe, né? Minhas filhas já quiseram lavar louça, sábado, 10h30 da noite, e eu resfriada, eu falei, não inventem moda agora. Aí foi lá, quebraram um copo, eu falei, eu sabia que isso ia acontecer, né? Fiquei meio brava, meu esposo me olhou assim, ele nem me falou nada, mas eu entendi o recado, eu olhei para o rosto de uma delas, e eu vi a tristeza, falei assim, poxa, eu falei, eu tinha que ter incentivado. O erro, ele vai acontecer, mas o erro, ele não é carrasco, ele é professor. Então, exato. E a gente, daí trazendo isso para o empreendedorismo, né? A gente ter esse olhar, porque o funcionário vai errar, o colaborador vai errar, mas a gente o tempo todo está lapidando para eles serem melhores que a gente. Exatamente, e essa questão do erro, né, vai acontecer. Né? Não tem, ninguém é perfeito, o processo está ali, ele vai, né, vai se desenrolando ali, em algum momento alguma falha pode acontecer. E eu sempre também trabalhei dessa forma. Aconteceu o erro, vamos focar primeiro na solução, porque quando a gente erra, a gente prejudicou alguém. Ou o nosso cliente, ou um terceiro, algum envolvido foi penalizado no erro. Então, primeiro vamos solucionar, aí depois a gente vai voltar. A gente não quer culpados, não importa quem errou, importa por que errou. Então, eu vou corrigir a falha, eu vou entender a falha, eu vou corrigir esse processo para que ele não aconteça de novo. Eu sempre trabalhei com a minha equipe assim, vocês podem errar uma vez, mas na segunda, se for a mesma situação, aí o erro daí não vai ter pode. Consequência. Exatamente, então... Errar é humano, a gente está ali, a gente vai errar, mas a gente vai corrigir, né? Eu acho que enquanto líder, enquanto empreendedor, a gente precisa corrigir essa falha para que não aconteça de novo e
ver o que no processo saiu do planejado, né? Ou Às até vezes o que não estava claro, né? exatamente. Porque daí você revisa o processo. Uhum. Se errou por quê? Realmente não está claro, tem algum gap no processo, ou foi realmente uma questão de falha humana. O processo ele está muito bem desenhado, mas na hora da execução, aí aqui é uma questão, ou é questão de redesenho de processo, ou é uma questão de investimento em treinamento. Exato. Né? E tem líder, aí para mim eu faço líder em aspas, que não gosta de investir em treinamento. Até tem uma frase que esses dias eu vi no LinkedIn, era assim, como é que era? E se eu investir nessa pessoa e ela sair? Tá, mas e se você não investir ela ficar? Aí você vai ficar com aquela pessoa sem investimento, sem treinamento e não tendo a excelência na entrega, né? Exatamente. E esse é o erro, né? Deixar de treinar, de desenvolver por medo dele ir para outra oportunidade. Mas aí tudo que eu envolvi, tudo que eu investi, eu perdi. Não, de forma alguma. Enquanto a pessoa está ali, ela vai estar executando de forma correta. E quando a gente coloca na cabeça da equipe, se você sair, o processo tem que continuar. Se você consegue trabalhar isso na equipe, realmente o processo continua. Então, e quem faz isso? O líder faz isso, faz com que isso aconteça, né? E eu tive esses resultados enquanto CLT, enquanto liderança, e realmente, como eu falei, quando eu saí, o processo continuou. A minha ausência não era sentida, eu viajava bastante, porque eu trabalhava também com outras cidades, e quando eu saía, o processo fluía. Em qual momento a equipe me procurava? Se surgisse alguma coisa fora do nosso script, surgiu uma situação que a gente, né, uma emergencial ou algo que a gente ainda não vivenciou aí, eles recorriam a mim, mas o processo rotineiro do dia a dia, eles conseguiam desempenhar e quando eu voltava, estava tudo certinho. Tudo... E eu sempre falo, né, tô empreendendo pela primeira vez igual você, mas você trazer todas essas vivências para dentro da sua empresa faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E você estar próxima. Algo que eu tenho, passei isso para eles, tenho certeza, é estar próximo. Não importa o que. Ontem mesmo eles entram na nossa sala para falar sobre a questão de olha o senso de dono que ela tem. Eu estava olhando aqui e aumentou demais o custo de materiais para o escritório. Eu estava pensando uma forma da gente economizar. E aí ela falou do papel higiênico. Eu falei para ela assim, Iris, nós temos muitas mulheres aqui, acho que vai ser meio difícil. Vamos pensar em talvez a gente economizar nos produtos de limpeza, enfim. Então, juntas ali a gente foi tentando encontrar uma forma, né? Mas eu acho muito legal quando o funcionário tem, o colaborador tem esse olhar de cuidar, zelar pela empresa também. Poxa, as meninas, Renata, eles estão lá trabalhando com várias outras coisas, não tem tempo. Eu não tenho mais tempo de olhar para o material do escritório. Eu só vejo quando o boleto chega na mesa, né? E aí o colaborador ter esse olhar de uma planta que tá morrendo, de um café que acabou, não deixa que eu faço. Então, a gente trabalha muito essa cultura. Isso é uma cultura que eu trago desde os meus 19 anos que eu empreendi e vou levar para sempre, assim. Então, desça para... eu não... Já aconteceu de eu falar com o franqueado, eu não faço mais recrutamento. Tá, mas você está olhando para o recrutamento? Por que você não faz mais? Não, porque eu não tenho tempo, eu tenho que olhar para um monte de coisa. Tudo bem. Mas, por exemplo, você está olhando vaga por vaga? Como é que está o andamento? Quando que entrou essa vaga? Se já tem candidatos encaminhados? Se o perfil dos candidatos selecionados são ok? E óbvio, com o crescimento da empresa, você tem que treinar bem as pessoas que vão assumir esses processos que você faz para você dividir atividades. Exato. Porque chega uma hora que você não dá conta de tudo mesmo. Criar os seus líderes, né? Os seus líderes internos. Exatamente. Quando esse apoio, quando né? a gente começou no processo de reestruturação, eu lembro que eu fui conversar com uma franqueada, eu estava muito cansada, assim, muita coisa para olhar. E ela falou assim, você parou para pensar que você tem um time júnior, né? Eu falei, não, mas as meninas são super competentes. Sim, mas elas são júnior. E o júnior, ele vai entregar o que o júnior entrega. Tem responsabilidades que você vai ficar para você e você sempre vai estar sobrecarregada.
Então, foi aí que a gente teve o olhar de desenvolver a Iris, agora a Maria, né? A gente está lá num processo futuro com o Driele, com a Driele, né? Então, a gente está começando a olhar os pontos. Lissandra tem um perfil legal para daqui a pouco estar assumindo uma posição, porque aí a gente começa a ter as peças-chaves no tabuleiro, né? Para ajudar. Exatamente. Então, imagino que você está aí nas suas estagiárias só desenvolvendo elas, né? Exatamente. Esse é o objetivo, sim. Eu acho que a gente tem que ter esses apoios. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. A gente pode fazer 1000 atividades, a gente nunca vai conseguir ter não importa o tamanho da empresa. Hoje a equipe é essencial e a gente tem que saber trazer a equipe para o nosso lado. Hoje a gente passa 8 horas, 9 horas, 10 horas dentro da empresa que a gente trabalha, né? Isso falando por eles, né? Pelos colaboradores. Então, se não tiver uma liderança bacana, que você sabe que você pode contar, que ali você, né, tem um ponto de apoio, isso é importante. O colaborador ele precisa se sentir em casa, né? Que nem eu falei quando eu comecei a conversa, eu criei um vínculo na minha última empresa e eu estava em casa. Então, por eu me sentir em casa, eu dava o meu melhor. E eu fazia com que a equipe também desse o melhor e que se sentisse em casa também. Que a gente vestisse a camisa como se a gente fosse dono e fizesse com que os processos saíssem da melhor forma possível. Então, quando a equipe tem esse acolhimento, a gente consegue montar um time de ponta, de alta performance. E é o treinamento, é investir em educação, em desenvolvimento, bonificação, premiação, reconhecer funcionários. Às vezes você quer que aquele funcionário te dê o melhor dele, mas o que você está dando em troca para ele? Né? Sim. Então, está vindo para mim e eu não consigo retribuir isso com a equipe. Aí a gente vai, né, quando a gente tem essa visão, a gente vai formando aquele time que a gente sabe que a gente vai poder contar. Eu sempre trabalhei com braços direitos. Eu também sempre tive. 1 ou 2, pelo menos, dentro, né? Falando de departamento, então 1 ou 2 pessoas, tudo que eu fazia, elas faziam também. E eu fazia com que fizessem melhor, né? Para que justamente eu pudesse dar atenção a outros pontos e saber que aquilo que elas estavam cuidando, o que era da responsabilidade delas, estava sendo bem feito. E você tem trabalhado mais Curitiba? Mais Curitiba. Tem muitas oportunidades aqui, né? Tem. Aqui. Nem precisa sair de Curitiba. Você está há quanto tempo com a franquia já? Fiz 1 ano agora em junho. 1 ano já? 1 ano em junho. Então você abriu a tua sala com 3 meses? Eu fechei o contrato com a RHF em junho e eu saí da empresa em agosto. De agosto para setembro. Daí eu me dediquei 100%. Eu estava só ali no comercial, bem de forma sucinta. E aí em setembro, eu considero que setembro que eu comecei de fato a atuar. Que você veio no café, né? Isso mesmo. Aquele era praticamente o meu primeiro mês ali. E aí em novembro eu abri o escritório físico. Que legal. Então realmente foi uma sequência, né? Foi uma sequência. De marcos. E só, não, tudo foi se encaixando ali, parece que era para ir acontecendo mesmo. E você já contratou as meninas para trabalhar contigo? Sim, eu entrei já quando eu estava em processo de abertura, de alugar a sala e de ver os equipamentos e o mobiliário, eu já fui contratando também o time. Já foi, quando eu entrei, elas já entraram comigo. Que legal. E o que você espera, assim, Michele, para a franquia? Sua franquia daqui mais 1 ano? Pessoa de processo faz isso, né? Então, como que eu tô agora? Planejamento para daqui 1 ano, exatamente. 5 anos, 10 anos. Isso, como eu vejo a franquia daqui a 1 ano. Hoje a gente já está o que eu esperava do financeiro dela para esse primeiro ano, eu atingi. Que bom. Então, agora eu preciso dobrar um pouquinho a mais ainda, né? Um 150%. Esse é o objetivo para esse próximo ano, que agora eu estou contando que ela está indo para o 2º ano, né? Tudo planejado dentro do meu cronograma financeiro, então eu sei as minhas metas para eu chegar nesse resultado. Então, a meta agora é dobrar faturamento, é dobrar a equipe, é aumentar a sala,
Hoje já Olha, sei bom. que a minha estrutura, eu quero mais gente no presencial comigo. Então, hoje eu tenho as minhas recrutadoras que trabalham de forma remota, mas eu quero aumentar o time presencial comigo. Então, a ideia é acredito que daqui uns 4, 5 meses, passando agora essa 2025 para 2026, já aumentar ali a sala para poder aumentar também a equipe, principalmente a presencial, que a presencial... Pensa em ter um comercial fixo? Penso sim, Rê. Penso, e a minha ideia é dividir, realmente, ter 3 no comercial, comigo, né? 3 no comercial, 4 ou 5 no departamento, no recrutamento, e para que eu possa também focar nos outros processos, que daí seria bem a parte comercial, né? Tá à frente do comercial, e poder acompanhar eles de perto. Isso faz toda a diferença para mim, esse contato, acompanhar o que eles estão fazendo. Hoje, todo o processo, eu preciso entender, eu preciso saber como tá, eu preciso ver se realmente está saindo como eles estão sendo treinados para fazer. Eu acho que esse olhar faz toda a diferença no processo final. Sem dúvida nenhuma. Né? Você estar muito perto, olhando cada detalhe, acompanhando as métricas, acompanhando as dificuldades, treinando, melhorando. É o que a gente faz todo dia, né? E porque o que eu falo, a gente fala muito isso para os colaboradores da matriz. O nosso foco são vocês. Ontem mesmo falei para esses franqueados, somos 22 pessoas trabalhando em prol do franqueado, né? Para que o desenvolvimento de vocês melhore. Então, desde o posicionamento da marca, até os processos, o treinamento, o workshop que a gente traz, os cafés com negócios como o podcast, como forma de motivar. Né? Poxa, se a Michelle saiu do CLT, se programou, se planejou em um ano de franquia, já atingiu o primeiro objetivo, por que os outros não conseguem? Aqueles que ainda não conseguiram. Será que realmente eles estão fazendo a tarefa de casa? Estão fazendo o planejamento? Estão colocando a mão na massa? Estão treinando os seus colaboradores, sejam eles PJ, né? Ou não, ou aquele que está do lado, ou se está só entregando ali a atividade, falar, ó, toca aí que eu toco aqui. Como um fardo, né? Nem entende da atividade que está entregando. Só fala, faça. Aí você não consegue mensurar se o que essa pessoa está fazendo está correto, se o resultado que ela está atingindo realmente está condizente, é coerente, porque nem você entende daquilo que está sendo executado. Como é que você vai ensinar, acompanhar e daí sim cobrar o resultado de algo que nem você sabe fazer? Nem você sabe fazer. Né? Então não é um fardo, não. Vou contratar alguém aqui porque eu odeio fazer isso. Nem sei. Toma, fulano, faz. Não é assim. Como é que você treina alguém daí? Primeiro aprenda tudo. Mesmo aquilo que você não gosta. Porque a gente, como diz a Rê, a gente não faz só o que gosta. Falei isso essa semana, né? A gente tá, às vezes... E tem coisas que nós dominamos muito. Então, sei lá, nós 3 aqui, joga uma vaga para nós, vamos fazer. Porque é algo que a gente já domina, faz com o pé nas costas. Talvez tenha dificuldade por uma particularidade ali da vaga, ok. Mas a gente vai fazer e vai pensar em estratégias. E aí a gente comete um erro, às vezes, como líder, né? De achar que a pessoa... me policio muito. Porque o meu cérebro é muito acelerado, mas não é todo mundo que tem esse cérebro acelerado. E a pessoa, às vezes, não vai pensar igual a gente. Ou, às vezes, a gente quer ensinar algo que para nós é muito fácil, muito rápido. Então, você senta aqui, entra no banco de currículos, você puxa, você entrevista, você liga, você agenda, você entrevista, você aprova, faz parecer. Tá, mas eu nunca fiz isso. Eu não sei fazer tudo isso que você falou. A pessoa tá lá no começo ainda. Exatamente. Processando a informação. Tá lá você vê no olhar, né, que tá assim... Você não entendeu, né? E ter a didática, né? A didática de ensinar. Tem coisas que eu acho que a Elise ensina melhor do que eu, e a gente sempre fala muito sobre isso. Olha, isso aqui você pega, porque eu acho que você vai ter mais didática do que eu. E no teu caso ali você é solo, né? Mas assim, identificando, conforme vai crescendo o time, realmente tem que ter os seus braços fortes para te ajudar nesse olhar. Imagina uma pessoa olhar tudo, é muita coisa. E saber também identificar a forma como cada um aprende. Porque é engraçado que por mais que eu tenha esse olhar, se a gente entra num fluxo de
sei lá, contratei uma pessoa e essa pessoa, ela aprende muito rápido. Como a Rê falou, você entra aqui, você faz assim, você monta isso e tal. E só na fala do mostrar a pessoa já executa, não significa que o outro que vai entrar, ele vai aprender assim. Então, a gente, como líderes, né, precisa se policiar de não colocar todo mundo na mesma esteira de aprendizagem. Então, quando eu vou passar alguma coisa, um processo, eu falo, como que você aprende melhor? Fazendo, eu tenho que fazer e você vê como é que é, você tem que anotar aí para você rever, né, as suas considerações. Eu sou uma pessoa que eu aprendo fazendo. Eu também. Então, não venha falar para mim assim, Elis, tá aqui o teu treinamento, é assim. Não, me dá o acesso, login e senha, me deixa fuçar aí, que daí eu vou aprender. Só ficar falando, Não esquece. Não vou aprender. Quando ela entrou no RHF, entregaram o currículo, como é que foi? A vaga? Me entregaram uma vaga de de auditoria. Assistente de auditoria, uma vaga cabeluda, eu nem sabia. Ó, tá aqui os sites, tá aqui a vaga, era numa folha sulfite. Lembro até hoje a relação de sites da RHF numa folha sulfite, assim, entra e procura. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu entro? Porque nem currículo cadastrado eu tinha nos lugares. Eu falei, morrendo de vergonha, eu falei, mas como é que acessa aqui? Você pode me mostrar onde que acessa? Não, você acessa aqui e aqui. Aí tinha que ter um login e senha, mas não tinha um login e senha onde precisava. Já fui lá, criei divulguei a vaga, tal, não sei o quê. Ah, tem dúvida, pergunta. Aí foi, mas confesso que eu achei que eu não ia passar, não. Eu achei que eu ia ser reprovada. A gente tem que se policiar mesmo. Esses dias eu fui passar uma informação para uma colaboradora nova e ela olhava e anotava. Eu falei, você aprende mais anotando ou prestando atenção nela? Os dois. Eu falei, acho que eu não consigo ensinar assim. Porque eu tenho que fazer. Você me mostra, eu tenho que fazer, aí eu pego. Agora, ou eu sempre tento ensinar o contexto para a pessoa. Né? Ó, esse cliente é assim, o perfil dessa vaga que ele está buscando é assim, assim, assim. Né? Aí a pessoa entendeu, conseguiu absorver, ok, agora você põe a mão na massa. Porque eu penso que a gente tem que criar dentro da cabeça da gente um entendimento. Sim, isso né? mesmo. Quem faz sem entender dá errado. DP, nós estamos lá estruturando o setor de DP. Olha lá, chama a Michelle para ir lá no setor. E, nossa, Elis no começo ficava até com o olho fundo, assim. Meu Deus. Tendo que entender. Porque daí é uma coisa que eu não domino. Olha, se eu soubesse, Michelle, aí, ó. Sou apaixonada. Ela falou pra mim, ela tem uma ideia muito legal. Menina dos olhos. Que legal, sério. Tô devendo um café na semana, Tá tomar um café com ela, viu? Vocês. Pois olha, marcar. Eu falo que tem que ter as pessoas que gostam do DP. Tem. Porque se não tivessem, vocês que seria da gente que não falar. A Rê também não, mas que da gente Ontem que não eu entrei gosta. no setor de DP. Acho que eu entro lá só pra dar bronca nelas, meninas, mas não é verdade, tá? É porque eu não domino e eu peguei e falei, porque eu falo que tem o DP tem as brasas e de repente levanta uma labareda. Aí você tem que deixar as brasas de lá. Fiz essa analogia com elas ontem. Apaga a labareda, né? Por quê? É o VR que não recebeu, é o candidato que não sei o quê, é o cliente, porque o que os temporários fazem? Vão no setor de RH. E o que a pessoa da RH faz? Vem na consultoria. Exatamente. E aí fica aquela loucura. E eu fico só olhando os grupos assim, eu acho que eu ganho uns 10 cabelo branco por dia. Aquele setor. É mesmo. Nossa, é o fluxo do departamento pessoal. Se o de RH, de gestão de pessoas, já tem um fluxo, o de departamento pessoal Mas por quê? Loucura. Porque envolve, né? Vale transporte, vale alimentação, convênio médico, salário, rescisão, multa, Exato. Se não pagar, não sei o quê. Então, são coisas sensíveis. Muito, né? muito E o candidato sensíveis. fica esperando o dinheiro, ele quer fazer as coisas dele para receber, né? Então, tem que ser um setor de muitos detalhes, você tem que estar muito atento a tudo, e você não dá para deixar para amanhã. Não. Né? Tudo é prazo e é para ontem, né? Isso, essa é a realidade do DP, né? O DP a gente tem que trabalhar com prazos e sempre pensando, eu estou impactando
a vida do meu trabalhador, Olá. né? Se eu atrasar um salário ou se eu colocar um dígito na hora de cadastrar o banco dele errado, como eu vou resolver isso? Né? Então, são detalhes de muita atenção, né? que o impacto é muito grande. Então, é sempre trabalhar com aquela empatia. Eu trabalhava com a minha equipe assim, e se for o teu salário? Né? Pois Você vai, o que você vai dizer? O que eu poderia dizer para você? Né? Então, você não gostaria. Falo muito para eles, é perfil. Nós somos humanas, assim, de pessoas, atendimento, né? Não adianta a gente querer transitar lá no DP. Eu nunca fui pro DP por conta disso. E eu sou atenciosa para fazer as coisas. Mas, por exemplo, eu tenho que fazer... Eu vou pagar a rescisão, eu paro tudo e vou pagar a rescisão. Porque não dá para errar, porque você pode até pagar mais também, né? Então tem que estar sempre... Tudo tem que estar focado. Exatamente. Mas faz parte da nossa área, né? Não tem como fugir. É perfil, mas é desafiador. Eu brinco assim, porque eu falo que a empresa como um todo tem que ter muita seriedade em tudo, mas eu falo que às vezes a gente tem que botar uma leveza. E Sim. o DP, lidando com volume de temporário, ele tem ali, né, uma tensão. Eu falo, gente... Não dá pra pôr leveza, não consegue. Não, eu falo assim, olha, eu vou falar pra vocês, eu escolhi psicologia porque eu já não queria cálculo. O que eu tô fazendo aqui? Pelo amor, eles têm um imposto. Eu falo, não... Aí entra o lado do empreendedor que não tem escolha, né? Não tem escolha, tem que fazer. Eu falo, eu sou psicóloga, gente, não fala pra eu fazer. Mas tem que aquilo que eu falei. Nem sempre a gente vai fazer tudo aquilo que gosta ou somente aquilo que a gente sabe. Exatamente. Então, é o olhar eu falo assim, que é o olhar do copo, né? Você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio? Ah, que legal, não sei fazer isso. Ou uma oportunidade de aprender. Ah, não sei fazer. Ah, ferrou, não sei fazer, não vou fazer. Não é assim, você tem que fazer o negócio rodar. Exatamente. Se eu não sei, eu vou aprender. Né? Isso é o base, né? É a base para você ser um bom profissional, um bom líder, uma boa pessoa. Né? Se eu não sei, eu vou aprender. Né? Eu vou aprender, eu vou achar alguém que me ensine. Se não tiver, eu vou procurar na internet. Vou olhar bem onde vou procurar na internet, porque às vezes também, né? Nem tudo que a gente vê na internet a gente pode usar como verdade, né? Mas hoje tem muitos recursos, né? Muitas coisas eu aprendi sozinha, assim, porque a faculdade, ela te dá a teoria, a prática é você, então você vai trabalhando ali no dia a dia, vão surgindo novos processos e você, quando você vira líder, nem sempre você tem a quem recorrer, né? Eu não posso ir lá para o diretor da empresa e perguntar como é que eu faço isso. Não, você está aqui para você me dizer como a gente vai fazer isso. Verdade. Né? Então, a gente cria uma rede de contatos, onde a gente busca apoio, mas muita coisa a gente tem que ir pesquisar, ir para a legislação, ir para a prática e vai se desenvolvendo, vai fazendo. O que não dá é esse que eu não vou fazer porque eu nunca fiz. Vai estudar, né? Exatamente. Verdade. Que bom, que bate-papo gostoso. Prometemos aqui, ó, ao vivo, que nós vamos lá tomar um café com ela. E obrigada por ter aceito, viu? Bem-vinda, assim, sucesso para você. Bem-vinda de novo, né? Depois de um ano. Bem-vinda ao segundo ano de franquia. Bem-vinda ao segundo ano de contrato. E que só cresça, que prospere, que você realize muitos sonhos com a RHF. Que realmente é um propósito, é um dos pilares, né? Dar a oportunidade para quem tem o sonho de empreender e mudar vidas, né? É tão bom quando o franqueado vem e conta assim, poxa, estou tão feliz que deu certo, que eu estou realizando meu sonho, que eu me encontrei profissionalmente, que eu estou com qualidade de vida, fazendo, enfim, que é o teu caso. E eu agradeço muito vocês, você, Liz, por abrirem as portas, né? Da casa de vocês para a minha unidade, pelo suporte, meninas, pela parceria, eu acho que isso faz toda a diferença, como eu falei, quando eu busquei o que era uma franquia, a parte de suporte, de estrutura foi muito importante, e eu, de fato, encontrei tudo isso na RHF, fiz uma escolha muito assertiva, estou muito feliz mesmo. Que bom. E que seja uma parceria muito longa, de muito sucesso.
Amém. Ano que vem a gente te chama pra ver se você atingiu os 150%. Isso aí. Tá gravado, Pode tá me gravado. chamar. Já vamos colocar na agenda, hein? Tá gravado. Podem me chamar, sim. Obrigada. E para você que ficou conosco até aqui, obrigada. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário, divulguem o RHF Talk para amigos aí que estejam com desejo de empreender, quem sabe na área de RH ou em outra área, tá bom? Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, RHF Talentos Matriz e Renata Freires Oficial. O meu Insta é o Elis da RHF. Não esqueçam também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá vocês conseguem ter acesso a todos os episódios do RHF Talk. Tá bem legal. E, Mi, você não deixou seu arroba, né, pro pessoal? É verdade. Deixa o seu arroba também. O nosso é @RHF Curitiba _Santa Cândida. Maravilha. Muito bom. Obrigada. Não deixe de seguir, né, todas as nossas unidades aí da sua região. Procure a mais próxima. O da RHF Santa Cândida também, para acompanhar as vagas que a Michele tem em aberto. E nós precisamos fechar vagas, viu? Indique para amigos. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigada.